Então, nós havíamos visto lá, quem acompanhou o material postado entre a semana passada e esta, viu que nós caracterizamos os regimes totalitários, que seriam lá o nazismo na Alemanha, o fascismo na Itália. Mas o que explica que, de repente, as pessoas passem a seguir esses líderes e passem a acreditar em tudo que eles falam? Em primeiro lugar, eles falavam o que as pessoas queriam ouvir. Em segundo lugar, esses países estavam mergulhados numa gravíssima crise econômica. Então, a crise de 1929 começa nos Estados Unidos, mas não vai ficar restrita apenas aos Estados Unidos. Quando a gente estuda a crise de 29, num primeiro momento, a gente pode pensar assim, problema deles, é uma crise que começou lá, perfeito, eles são ótimos, eles são excelentes, mas não é assim. Mesmo numa situação de menor globalização, que hoje a gente não tem nem como questionar isso, a globalização está aí, instaurada, mas mesmo numa situação onde existe um contato menos intenso do que existe hoje, a crise ela se tornou quase mundial. E a gente vai ver aí por que a gente usa esse quase mundial. Então, para começar aí a compartilhar com vocês, está aparecendo para vocês a minha tela? Sim. Ótimo. Sim, professora. Então, eu coloquei para vocês alguns tópicos aí da crise de 29. Então, em primeiro lugar, pós Primeira Guerra Mundial, a gente precisa lembrar que os Estados Unidos foram os únicos que entraram e saíram da Primeira Guerra Mundial e estavam praticamente lá inteiros, né? Por quê? Porque os Estados Unidos, vocês devem lembrar, entraram no final da guerra. Os Estados Unidos entram em 1917. A guerra terminou em 1918. Então, eles não tiveram nenhuma batalha no território deles. De 1914 até 1917, tudo que eles fizeram foi vender produtos para os países, principalmente lá a Inglaterra e a França. Com isso, eles saem da guerra inteiros por conta lá das mercadorias, dos suprimentos, das armas que eles haviam fornecido até 1917. Então, é o primeiro ponto, tá? O segundo ponto é que a Europa está destruída. Por quê? Porque as batalhas ocorreram em território europeu. Então, os Estados Unidos se tornam os grandes fornecedores de produtos para os países destruídos. Então, os anos 20 nos Estados Unidos, eles são chamados dos loucos anos 20. Por quê? Porque existia lá toda uma euforia em relação a esse período, toda uma euforia em relação à economia norte-americana. Eles acreditavam que a economia deles era tão próspera e tão forte que nada jamais poderia abalá-la. Então, o que começa a acontecer? Existe um otimismo exagerado, esse otimismo exagerado vai detonar aí uma especulação financeira. Junto com essa especulação financeira, nós vamos ter aí uma superprodução de mercadorias. Por quê? Porque assim, os Estados Unidos produzem essa quantidade de produtos. A Europa precisa de produtos, vai lá e compra tudo. No ano seguinte, os Estados Unidos aumentam a produção, produzem essa quantidade. Os europeus vão lá, compram tudo. No ano seguinte, os Estados Unidos produzem essa quantidade. A Europa, ainda destruída, vai lá e consome. Só que a Europa não vai ficar eternamente destruída. Eles começam a se reconstruir. Os Estados Unidos vão lá
e produzem esta quantidade. Mas aí os europeus consomem só até aqui. Então já há um excedente. No ano seguinte, os Estados Unidos produzem a mesma quantidade, mas os europeus consomem menos ainda. Então, o que acontece quando eu tenho uma empresa, eu produzo mercadorias e eu não vendo tudo aquilo que eu produzo? Eu vou ficando com excesso de estoque, e se eu não diminuir a minha produção e não der jeito de escoar a minha mercadoria, eu vou acabar falindo. Então, aqui a gente já tem a receita para um problema sério. Fora isso, essas empresas começaram a vender ações na Bolsa de Valores. Algum de vocês tem noção o que é essa venda de ações na Bolsa de Valores? Seria tipo partes da empresa em que você compra e, por exemplo, você compra metade da empresa, mais de metade, você vira o dono da empresa. É meio que investimento. É isso mesmo. É como se eu pegasse a minha empresa e, como é o João, né, que falou? Sim. Aí eu pego a minha empresa e fatio, isso é, eu divido ela em fatias e eu vendo essas fatias. Então, eu sendo a dona da empresa, eu vou sempre ter uma garantia de não vender mais ações do que as ações que eu tenho. Então, eu tenho sempre 51% das ações, mas os outros 49% eu posso vender para quem eu quiser. Nesse período, várias empresas começam a vender ações na Bolsa de Valores, porque como existia muito otimismo, todas as empresas estão vendendo muito, as pessoas têm interesse em investir em ações. E aí mesmo aquela pessoa que às vezes não ganhava tanto dinheiro, achava, olha, é um bom investimento, então ia lá, comprava. Só que à medida que começa a diminuir aqui, ó, quando a gente chega nessa fase em que as empresas começam já a não vender tanto, ao invés disso ser divulgado, essa informação é omitida. As empresas não diminuem a produção, por quê? Porque se elas diminuíssem, elas vão dar na cara que tem alguma coisa acontecendo e as ações perdem valor na bolsa. Então, continuava lá, em pleno vapor, a produção e a venda de ações. Só que isso tem um limite. Essa especulação na Bolsa de Valores significa o quê? Que as ações que estão sendo vendidas lá, elas estão com um valor que não corresponde, neste momento, ao que a empresa tem de solidez. Tudo vai desabar no dia em que as empresas chegam num momento em que elas não têm mais como produzir. Por quê? Porque tem um volume imenso de mercadorias estocadas. Então, é o que nós chamamos aí de crise de superprodução. Essa notícia vaza, por quê? Porque as empresas estão correndo o risco de falirem. Todo mundo corre para a Bolsa de Valores para vender as suas ações e não tem ninguém para comprar. Este dia é a chamada Quinta-feira Negra. É a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. E isso detona uma crise sem precedentes nos Estados Unidos. Essa crise, ela acaba detonando um fenômeno que é bastante conhecido aí de quem estuda economia. A economia de qualquer país, ela é um círculo vicioso. Então, como é que isso daqui funciona? É da seguinte maneira. Quando eu tenho muitas empresas produzindo muito, eu gero mais empregos. Então, eu tenho empresas, eu produzo muito, então eu gero emprego. Quanto mais empregos eu gero, mais salários eu pago. Então, significa que os meus empregados passam a ter mais poder de compra. Quanto mais poder de compra os meus empregados têm, mais eles consomem. Então, aumenta a procura de mercadorias. Quanto maior a procura por mercadorias,
mais as empresas têm que produzir. Quanto mais elas produzem, mais emprego elas geram. Quanto mais emprego elas geram, mais salários pagam, maior o poder de compra. Então, percebem que é um círculo vicioso? Só que o mesmo círculo vicioso que serve para o crescimento, ele vai servir também para a crise. Porque o que acontece? As empresas chegaram no limite, não dava mais para produzir. Sendo assim, como elas tinham estoque e não tinham para quem vender, elas faliram. Com menos produção e a falência das empresas, eu passo a ter um mundo de pessoas desempregadas. Quanto maior o desemprego, menor o poder de compra. As pessoas não recebem salários. Se elas não têm o que receber, elas não vão comprar. Quanto menor o poder de compra, menor a procura, então menor a venda. Se diminui aquilo que as pessoas compram, se diminui o que as empresas vendem, maior a falência de empresas. Então, é o mesmo círculo vicioso. E agora, com a crise, esse círculo aqui, ó, está ativado. Por quê? Porque as empresas estão falindo, as pessoas correram para os bancos para pegar o dinheiro que tinha lá. Só que o banco, gente, ele não fica com o dinheiro guardadinho, ele não tem um cofre onde o teu dinheiro está armazenado lá dentro. O banco usa o seu dinheiro para fazê-lo render. E os bancos compravam ações para poder lucrar e ganhar mais dinheiro. Quando as pessoas correram para o banco, os bancos também tinham falido. Então, imagina o desespero: você perde o seu emprego, o seu dinheiro que estava no banco não existe mais, o banco fechou, e você não tem a quem recorrer. Era o caos. Isso desencadeou uma onda de suicídios dentro dos Estados Unidos. As pessoas entraram em desespero. O governo não sabia o que fazer. E o que é pior, o presidente da época, ingenuamente, ele negava a crise. Ele falava que era uma coisa que passaria logo. É uma marola, isso logo passa. E não foi assim. A crise vai se tornando mais grave à medida em que o governo permanece na inércia. O presidente colocava lá economistas para dizerem: olha, o pior da crise já passou. Daqui a 30 dias voltamos a crescer. Daqui a 60 dias voltamos a produzir. E, no entanto, esses dias nunca chegavam. Por quê? Porque eram cada vez mais falências, era cada vez mais desemprego, era cada vez mais fome, era cada vez mais miséria. A situação ficou tão crítica que o governo norte-americano teve que intervir e distribuir sopa para a população não passar fome. Então, é um contraste muito grande entre o que era antes, o otimismo lá dos anos 20, onde eles passam a divulgar o que eles chamavam de American Way of Life, porque nos anos 20 era o padrão de vida norte-americano, eles exportavam esse padrão principalmente através do cinema. Então, o que a gente via nos filmes norte-americanos? A dona de casa com aspirador de pó, com liquidificador, com eletrodomésticos. O marido saindo de casa, entrando no seu automóvel para ir trabalhar. E todo mundo queria ter essa vida, que era o padrão de vida que as pessoas passaram a considerar que era o ideal. Quando vem a crise, isso tudo cai por terra. As pessoas não têm mais nem o que comer. E aí eu falei para vocês que a crise se tornou quase mundial. Por que quase mundial? Quem que vocês acham que não seria afetado por essa crise aí que começou nos Estados Unidos? Alguém A tem América do ideia? Sul. Não, Não. infelizmente não. A América do Sul foi afetada. O Brasil, os Estados Unidos era o nosso principal comprador de café. Quando os Estados Unidos entram em crise, eles falam para o Brasil: ó, sinto muito, fiquem com o café de vocês porque eu não tenho dinheiro para comprar. A América do Sul foi afetada. Alguém tem mais alguma ideia? Rússia. A Europa? Não, a Europa toda foi.
O João falou aí. Quem que é, João? A Rússia. A Rússia. Por que que a Rússia não foi afetada pela crise, gente? O que Porque que tava tinha passando por uma acontecido? revolução lá dentro, ou não? Porque a Rússia já era um país socialista ou comunista? Socialista. Socialista. A Rússia já era um país socialista. E, como país socialista, a Rússia não fazia comércio com países capitalistas. Ela havia se fechado em si mesma. Então, ela é o único país que não será afetado pela crise. Todos os demais foram. Por quê? Porque aí os Estados Unidos, desesperado, quer receber os empréstimos, quer receber as mercadorias que vendeu, os países europeus que estavam aí praticamente ainda completando o seu processo de reconstrução, não tem como pagar. Os Estados Unidos não vai conseguir vender mais as mercadorias, os Estados Unidos quer receber, a Europa não é autossuficiente ainda. E aí, todo mundo mergulha numa gravíssima crise. Isso explica a ascensão de Benito Mussolini na Itália, isso explica a ascensão de Adolf Hitler na Alemanha, porque a crise, se nos Estados Unidos foi ruim, e olha que os Estados Unidos estava num patamar elevadíssimo antes da crise, imagina nesses países que já estavam destruídos pela guerra e que estavam aí tentando completar o seu processo de reconstrução. Então, por medo dessa crise e, além disso, um outro detalhe. Com a crise, as pessoas começaram a notar que a Rússia não tinha tido crise, porque eles estavam lá fechados, não tinham relações com os Estados Unidos, e aí as pessoas começam a dizer, tá vendo? O socialismo é bom. Se nós fôssemos socialistas, nós não teríamos crise. Olha a nossa situação. E socialismo, comunismo, ele é defendido por quem não tem dinheiro, gente. Vocês conhecem aí algum rico que seja socialista, que ele diga assim, olha, eu quero dividir a minha riqueza? De jeito nenhum. Então, a elite desses países afetados duramente pela crise vão dizer, olha, nós temos que dar um jeito de impedir que as ideias comunistas ganhem força aqui dentro. Então, a ascensão do fascismo, do nazismo, ela acaba sendo também uma resposta a essa tendência que existia de tentar aí implantar um regime socialista em alguns países. Então, nós temos a ascensão desses regimes totalitários de direita em plena, como um reflexo da crise de 1929, tá? Então, nós vimos aí que ela não é mundial, eu coloquei o mundial aqui entre aspas, por quê? Porque a Rússia não é afetada. Os Estados Unidos duramente, a crise começa lá, os demais países capitalistas também, o Brasil inclusive, porque nós não vamos ter para quem vender o nosso café, tá? Os Estados Unidos vão levar aí um bom tempo para superar a crise. O chamado New Deal, que era um programa de recuperação econômica, que vai ser colocado em prática pelo presidente Roosevelt, ele começa a dar frutos e começa a tirar os Estados Unidos da crise em 1938 para 1939. Quer dizer que a crise lá dura aproximadamente 10 anos. Se nos Estados Unidos essa crise durou 10 anos e nós vimos que o Brasil foi afetado pela crise também, quantos anos vocês chutariam que a crise afetou o Brasil? Uns 15. Uns 15? Quem dá mais aí? Quem acha que é outra coisa? 25. 25. Olha, no Brasil, gente, a crise durou menos de 2 anos. Como a gente é bonzão, né? Coisa nenhuma. Sabe por que a crise aqui durou tão pouco? Porque nós tínhamos pouco. Sabe aquela história que quanto maior a altura, maior o tombo?
Foi exatamente isso. Os Estados Unidos, eles tinham muito a perder. Nós éramos basicamente um país agrário, exportador de café. Quando os Estados Unidos falou assim, ó, não vou comprar mais o café de vocês, se virem, o presidente da época era um homem chamado Washington Luiz. E ele estava terminando o mandato dele. Era 1929, ocorreriam eleições, o novo presidente deveria assumir em 1930. Nessas eleições, quem ganha é um paulista chamado Júlio Prestes. Esse Júlio Prestes é o presidente do Brasil eleito que jamais governou. Por quê? Porque quando chega em 1930, antes do Washington Luiz sair, que o Júlio Prestes assumir, é dado um golpe e o opositor do Júlio Prestes, que havia perdido a eleição, um homem chamado Getúlio Vargas, assume o poder alegando que ele ia conseguir tirar o Brasil da crise. E conseguiu mesmo. O que ele faz? Ele faz o país diversificar. Nós tínhamos poucas indústrias. Vargas vai dizer, vamos nos industrializar, a gente precisa produzir o que os Estados Unidos não vende mais. Ah, temos café de monte, os Estados Unidos não vai comprar, o governo tem uma reserva de dinheiro, a gente compra as sacas de café, queima para aumentar o preço, porque aí diminui a quantidade, mas ele já avisa para os produtores, olha, tratem de parar de cultivar café, cultivem outras coisas, porque o governo não vai ficar comprando saca de café de vocês, não. Com isso, em 1932, o Brasil já tinha superado aí a crise de 1929. Os Estados Unidos, somente em 1939, conseguem dizer que estão aí saindo desse problema que era a crise. E como que eles saíram? Através desse New Deal. O New Deal era uma política econômica que visava quebrar aquele ciclo vicioso que nós vimos. Então, o que o governo faz? O governo começa a gerar empregos através de obras públicas. Então, eu coloco lá empregos para construir pontes, para pavimentar estrada, para construir viaduto, e dessa forma eu pago, o governo paga salário para essas pessoas. Ah, vai dar emprego para todo mundo? Não para todo mundo. Aquele que não consegue emprego, o governo cria uma espécie de um seguro-desemprego. Então, ele passa a dar renda para as pessoas. Dando renda para as pessoas, aumenta o poder de compra. Aumentando o poder de compra, aumenta a procura por mercadorias. Aumentando a procura por mercadorias, as empresas voltam aos poucos a produzir. Então, a gente começa a sair daquele ciclo vicioso do mal e ir para um ciclo vicioso do bem, onde a economia começa a crescer. Aqui tem um mapa mental, tá? Com as principais informações aí da crise de 29. Então, nós temos lá uma crise de superprodução, o crash, isto é, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, que acabou gerando a falência de bancos e de empresas, a ruína da classe média, um grande índice de desemprego, a miséria dos trabalhadores, a diminuição do poder de compra e da procura, a retirada dos capitais americanos do estrangeiro, então eles fecham aquela história de ficar bancando outros países ou investindo em outros países e deixam de comprar, como aconteceu no caso do nosso café. Um dos fatores da crise foi a especulação na Bolsa também, né, que está aqui. E aqui a quebra dos lucros das empresas também. Nós vamos ver que a saída disso tudo somente através do New Deal. E aí a gente diz, bom, mas beleza, eles se recuperaram em 1938 para 39? Pois é, só que em 1939 começa a Segunda Guerra Mundial. Então a gente vai ver que o mundo ainda lutava para sair da crise e mergulhava numa nova guerra. A Segunda Guerra Mundial, ela está... Professora, travou.
Eu travei para todo mundo? Não. Acho que foi a sua internet, Deve então, ser a Florzinha. internet. É, internet. Não, tudo bem. E aí, o que que acontece? Quando o mundo tentava sair da crise, eles mergulham na guerra, na Segunda Guerra Mundial, uma guerra sem precedentes aí em matéria de tecnologias para a morte, né? Eu vou compartilhar aqui com vocês o Sway, que eu vou mandar, inclusive, o link para vocês poderem olhar aqui. Então, tem aqui, ó, a crise de 1929, ela é conhecida por muitos historiadores, ela é chamada de a Grande Depressão, tá? Então, aqui eles falam dos loucos anos 20, então, aqui os automóveis, aqui uma propaganda, né, de bebida, falando do padrão de vida norte-americano. Os Estados Unidos se tornam responsáveis por 42% de todas as mercadorias feitas no mundo, né? Por isso que eles achavam que nada jamais abalaria a economia deles. Começa lá a haver uma especulação financeira, junto com uma superprodução. Então, tem um gráfico aqui, ó. Deixa eu abrir para vocês poderem ver melhor. Aqui. Então, aqui a gente tem a Europa, aqui a gente tem a produção norte-americana. Então, tudo que eles produziam, eles forneciam aqui para a Europa. Aqui, a Europa deixa de consumir tanto porque ela volta a produzir mercadorias e os Estados Unidos não diminuem aquilo que produziam. Então, a gente tem uma crise de superprodução. Só que também não se iludam, tá? Parece, quando a gente fala assim, os anos 20, prosperidade, parece que a prosperidade era para todo mundo. Não era. A elite tinha muito dinheiro, a classe média norte-americana não tinha muito dinheiro, tinha crédito. Então, você comprava uma coisa lá parcelada em várias vezes, e isso criava a ilusão de que você tinha poder de compra, tá? Então, por isso que quando vem a crise, a classe média mergulha nessa crise de cabeça, porque eles tinham muitas dívidas. Aqui, essa imagem ela é bem representativa. Aqui no fundo a gente tem uma família dentro de um automóvel, símbolo do chamado American Way of Life, o padrão de vida norte-americano, né? E aqui na frente a gente tem uma fila enorme de desempregados. Essa fila aqui era para distribuição de pão e sopa, para que as pessoas não morressem de fome. Então, os efeitos da crise, o PIB dos Estados Unidos caiu 50%, o desemprego disparou, alcançou 27%, era 4% antes da crise, as importações caíram 70%, as exportações caíram 50%, diminuíram em 90% os empréstimos internacionais, a produção industrial caiu no mínimo 1/3, a produção de automóveis foi reduzida em 50%, o salário médio na indústria caiu 50%, e houve falência de milhares de empresas e de bancos, tá? Tem um gráfico aqui que mostra, deixa eu ver se tem um outro melhor, esse aqui tá tão ruimzinho de ver, aqui vai ficar mais fácil. Então, a gente tem aqui o índice de desemprego, tá? Então, a gente vem até 1929 em queda, aí a gente tem aqui, ó, quebra da Bolsa de Valores, olha o índice de desemprego, lá em cima. Aí começa o New Deal, que gera empregos, que tem lá um seguro-desemprego para que as pessoas possam voltar a comprar, o índice de desemprego cai, volta a subir um pouquinho depois, mais ou menos em 1938, mas não chega ao patamar lá da crise. Nesse período aqui, eles falavam que eles estavam tentando resolver o problema da recessão na economia, e ele despenca, o desemprego despenca quando começa a Segunda Guerra Mundial. Por que que despenca? Porque aí eles vão utilizar toda a força das indústrias para produzir armas, para produzir munição, por causa da guerra, tá? Aqui tem um outro gráfico que mostra o desemprego, novamente, mas também a produção industrial. A produção industrial no gráfico aqui é o que está pontilhado, ó.
Então, a gente tem uma produção industrial elevada, vem a crise, despenca, e ela vai se recuperando timidamente. Esse gráfico termina em 1938, mas ela voltaria a subir bastante a partir de 39, com a Segunda Guerra Mundial, tá? Então, nós vamos ver que muitas pessoas perderam tudo, só que a crise não fica restrita apenas aos Estados Unidos. Aqui é o índice de desemprego em outros países do mundo. Então, a gente vê aqui, ó, a Grã-Bretanha, a Inglaterra, 22% com a crise, a Suécia, 24%, os Estados Unidos chegam a 27%, a Áustria, 29%, a Noruega, 31%, a Dinamarca, 32%, olha a Alemanha, 44%. Isso explica muito, né? Por que as pessoas confiaram tanto em Hitler para tomar a frente aí do país. Esse gráfico fala da exportação de café. Então, a gente vai ver aí, ó, que a partir de 1929, nós temos uma queda nas nossas exportações. Por quê? Porque os Estados Unidos eram o nosso principal comprador e eles deixam de comprar por conta da crise, tá? Eu coloquei para vocês aqui também, já falando um pouquinho do Getúlio Vargas, né? Então, o país enfrenta a chamada Revolução de 1930, que foi o golpe que impediu a posse do Júlio Prestes, que tirou Washington Luiz do poder, e o Getúlio Vargas assume. A gente vai falar depois disso com um pouquinho mais de calma para vocês entenderem o que aconteceu, tá? Em 32, Roosevelt é eleito presidente dos Estados Unidos, cria o chamado New Deal, que significa novo pacto, que era uma série de regras econômicas e que acaba gerando, então, a superação da crise lá perto de 1939, quando a gente tem o início da Segunda Guerra Mundial. Dúvidas? Perguntem. Só uma dúvida, professora. Se por algum acaso não tivesse tido a Segunda Guerra Mundial, será que os Estados Unidos ficariam muito mais tempo em recessão econômica? Olha, provavelmente eles levariam mais alguns anos para sair da recessão, sim. Estavam lutando contra a recessão. A guerra, para eles, foi providencial, porque eles vão usar todo aquele empenho para a produção de armas, de equipamentos, de munição, e existe demanda, né? Que a guerra impõe essa demanda. Foi como na primeira, né? Que eles saíram da guerra como uma superpotência. Tanto que, assim, ó, antes da Primeira Guerra Mundial, eu não sei se vocês sabem, mas a potência econômica mundial antes da Primeira Guerra era a Inglaterra. Quando termina a guerra, é que os Estados Unidos estavam fortalecidos e se tornam potência econômica, porque a Inglaterra também estava destruída. Agora, na Segunda Guerra Mundial, quando ela termina, nós não vamos ter uma, nós teremos duas grandes potências, porque da Segunda Guerra Mundial, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética, porque aí a Rússia já tinha virado União Soviética, serão as grandes potências, aí não somente econômicas, mas também duas grandes potências militares, impondo medo aí ao mundo. E eu vou colocar na plataforma para vocês, agora no início da semana que vem, um filme que fala sobre a crise de 29 e com imagens da época. Então mostra todos aqueles anos 20, toda a prosperidade e mostra também a decadência com a crise. É bem bacaninho para vocês assistirem. Tudo bem? Tudo bem, professora. Sim. Mais alguma dúvida? Então é isso, meninos. Eu agradeço a participação de vocês. Deixa eu só baixar aqui a lista de presença de vocês. Ok, já baixei. E aí qualquer dúvida vocês podem mandar no grupo ou mandar mesmo na plataforma, tá? Não tem problema.
Se vocês quiserem lembrarem de alguma coisa, de qualquer maneira, eu acredito que tenha ficado mais claro, né? Para vocês entenderem um pouquinho de